Então, cá estamos nós. Bem-vindos todos, bem-vindos a mais um mês do nosso caminho com a astrologia, um caminho com a astrologia para todos. Bom, fico sempre tão feliz de nós nos sentarmos aqui, de podermos trabalhar em conjunto e de podermos partilhar algumas ideias, alguns insights, alguns interesses, algumas reflexões. É sempre uma gratidão imensa. Obrigada por isso, minhas queridas. Obrigada pela presença física que sempre ajuda, de certa forma, a trazer energia e a trazer expressão maior a este nosso trabalho, porque estes trabalhos nunca são trabalhos de um só, não é? Há sempre alguém aqui que tem a palavra e a voz ou que está a passar mensagem, mas a mensagem precisa de chegar. Não é? Precisa de chegar onde ela faz falta, então é sempre muito bom, é sempre muito grato aqui deste lado, encontrar-vos desse lado. É uma benção então imensa, como eu dizia. Estamos em tempos mágicos, muito mágicos. Eu estive a rever a nossa última aula, a nossa última sessão deste caminho que temos estado a fazer com a astrologia. Recordo que deixámos pontas soltas em relação a Escorpião-Touro. Nós estamos nos céus muito mágicos e eu vou querer tocar algumas reflexões para todos nós, tocar algumas palavras, ou dar-vos algumas palavras que possam expressar. Um instantinho, só fechar aqui, que já se sente o friozinho da noite, que possam expressar então também um pouquinho dos céus do nosso momento, para servir também de bússola, de orientação, de sintonização, então da oportunidade de nós nos religarmos com os céus também que nos acompanham, que nos abraçam, que nos cuidam neste agora. Então, nós estamos em plena retrogradação, início da retrogradação de Mercúrio. Estávamos até aqui com alguns receios iniciais, mas a coisa fluiu. Estamos aqui e creio que me ouvem bem e eu também vos acompanho aí desse lado. Então, estamos com Mercúrio a começar a sua estação retrógrada a partir do grau 6 de Sagitário. Um Mercúrio que vai ficar retrógrado até ao final do mês, até o dia 29 aproximadamente, creio que é isso, e que vai viajar ainda para as águas de Escorpião, apesar de agora por estes dias ter estado já em Sagitário, já em busca de uma nova direção. Ainda precisamos de ir a Escorpião fazer alguma revisão, algum trabalho de arqueologia com a nossa mente, algum trabalho de transformação com a nossa mente, e é uma retrogradação muito simbólica e eu, pelo menos, sinto-a assim, porque ela acontece praticamente em síncrono, com 2 dias aqui de diferença, com o planeta Júpiter, que é o planeta que rege o signo oposto. Desculpem, é o planeta que rege Sagitário, o signo oposto à regência de Mercúrio, que é Gêmeos. Então, esta retrogradação vai trazer muito o tema do eixo Gêmeos-Sagitário, que eu não sei se já vou aflorá-lo hoje ou não, se já temos material e permissão para falar de Sagitário e de Mercúrio como retrogradando em Sagitário, de Júpiter como regente Sagitário, e da retrogradação de ambos que acontece por estes dias. Dedicámos uma sessão inteiramente a isto e ela está disponível para quem a quiser rever ou para quem a quiser ouvir pela primeira vez. É só contactarem comigo. Então, trazer a nota de que o planeta que está associado à nossa forma de relação com a vida, de aprendizagem, de comunicação, de reflexão, de pensamento, de movimento pela vida, porque Mercúrio também está muito associado à maneira como nos movimentamos e circulamos na vida, no dia a dia, nas nossas voltas, no nosso trabalho, não é ao caso que nós atribuímos um grande contratempo às nossas vidas práticas, quando Mercúrio está retrógrado, porque o movimento que habitualmente é o movimento de relação com a vida e com o exterior é convidado a regressar dentro para se reformular, para ser revisto, para ser repensado, para ser revisitado. Então, é natural que o fluxo, normalmente rápido, normalmente pronto, normalmente fácil, fluido, do dia a dia, da vida, como estamos habituados, da comunicação, daquilo que dizemos, daquilo que pensamos,
que de repente nós nos deparemos com expressões deste fluxo invertidas, mais dificultadas, mais lentas, mais demoradas ou com mais obstáculos. Então, vamos pensar que Mercúrio retrógrado é um convite, e sem dúvida é um convite principalmente nesta fase da nossa vida, principalmente neste momento do ano, principalmente ao fazer esta retrogradação, a partir do lugar onde ele faz, que é o grau 6 de Sagitário, até o grau 20 de Escorpião, e principalmente quando ambos, Mercúrio, o regente do signo oposto a Sagitário, o regente Mercúrio que está, diz-se em astrologuês, Mercúrio que está no seu signo de menor conforto, num dos seus signos de menor conforto, ou de nenhum conforto, a que nós chamamos o exílio, a que de certa forma está fora da sua qualidade habitual, da sua energia habitual, está fora de casa, porque a sua casa é Gêmeos e a outra sua casa é Virgem. Então, ele, quando está em Sagitário, ele não está na sua zona de conforto, pelo contrário, ele está no seu ambiente mais contrário, mais estranho, mais diferenciado da sua própria natureza. E eu estava a dizer, principalmente quando ele retrograda, e passado 2 dias ele retrogradou, começou o seu movimento, ou a sua paragem para movimento retrógrado a partir de ontem, do dia 9, e vai estar durante 20 dias, sim, porque é até dia 29, ele vai estar neste movimento. E amanhã, ou coisa que o valha, creio que é amanhã, Júpiter também começa a fazer um movimento de revisão. Então nós temos algo de muito importante. Boa tarde, Maria, bem-vinda, Maria da Graça. Bem-vinda, obrigada pela presença. Nós estamos então nesta fase, no movimento de retrogradação de 2 planetas tão importantes, um que lida com a maneira como nós nos relacionamos com a vida ao nosso redor, com aquilo que pensamos, com a maneira como comunicamos, com a maneira como pensamos, e outro que se liga com o sentido e com a direção e com a busca de expansão na nossa própria vida. Então, ambos os sentidos, ambos os planetas nos estão a convidar a voltar dentro e a fazer uma revisitação à forma como pensamos. Eu sinto muito que é reformular a nossa matriz de pensamento, reformular aquilo que pensamos, como pensamos, mas também como circulamos pela vida, também como nos comunicamos com o exterior, também como nos relacionamos e religamos. Mercúrio é o planeta das pontes, ele faz pontes entre tudo, não é? Ele faz pontes. Se não existisse Mercúrio, eu não conseguia estar a comunicar convosco, não é? Não conseguia articular comunicação com o exterior. Eu viveria fechada sobre a minha própria existência interior, dentro de mim, fechada ao mundo. Mercúrio é o apelo de abertura e de comunicação e de religação. Religação é mais Júpiter, mas de pôr em comum, de trazer fazer uma ponte entre a minha existência e a existência do outro, entre o mundo interior e o mundo exterior, entre o mundo de baixo e o mundo de cima, entre o mundo do meio e o mundo do alto, entre tudo. Então Mercúrio faz pontes, e quando ele está retrógrado, ele está a fazer pontes internas, ele está a regressar para dentro, a inverter o seu movimento e a pedir-nos que nós façamos este processo de criar pontes interior, que para este tempo, durante esta retrogradação, vai estar a trazer temas de Sagitário, a busca do sentido e do horizonte da nossa vida. Sagitário representa mais horizonte, representa expansão, representa crescimento, representa sabedoria, representa a religação com o sentido maior da vida, representa a busca por esse sentido interno. Eu vou associá-lo ao fogo, porque Sagitário é o último fogo do zodíaco, o fogo como estímulo, entusiasmo, intuição, não é intuição, estímulo, entusiasmo, motivação, aquilo que nos faz mover com entusiasmo para o novo, para a nova etapa. Então Mercúrio faz a sua retrogradação a partir do signo do sentido e da busca da verdade, e da busca da direção, e da busca do crescimento, e da busca da filosofia que mais fala a verdade com o nosso coração, filosofia de vida, sistema de valores, sistema de crenças. Então a mente está
em revisão do sistema de crenças, do sistema de valores, do sentido, da direção, da filosofia, da motivação, daquilo, do entusiasmo, era o que eu queria trazer há bocado, que não consegui agarrar, acho eu, do entusiasmo, daquilo que nos dá estímulo para avançar para a frente, para mais, para maior, para mais amplo, que nos dá a força para sair, vamos dizer, de todas as crises, de todas as transformações representadas em Escorpião, de todas as mortes, de todos os fins, o fogo que renasce e que se acende como símbolo da fênix renascida das cinzas, que é Escorpião, e que se expressa depois com novo entusiasmo, novo estímulo, nova motivação para continuar. Então, a mente, o planeta que representa a mente, a comunicação, o pensamento, o sistema da forma como eu me comunico e me relaciono com a vida ao meu redor, a forma como eu aprendo com a vida, a forma como eu junto as peças da minha vida, tudo isso está numa revisão através do sistema de crenças e de visão e de sentido expansivo da nossa vida e daquilo que ainda falta transformar, porque daqui a pouco ele regressa a Escorpião, mergulha e entra ali pelo grau 29 e vai correr todos os graus do 29 ao 20 em marcha a ré, como quem diz, falta aqui transformar alguma coisa, falta aqui mudar a forma de alguma coisa, falta aqui aprofundar um pouco mais algo nestas dinâmicas e nestas temáticas para que eu possa seguir efetivamente um novo caminho de crescimento, um novo caminho de expansão, que eu encontre ideias renovadas, que eu encontre visões transformadas, que eu encontre um sentido mais afinado com aquilo que efetivamente ressoa com a minha verdade. Não é aquilo que os outros dizem, não é aquilo que o mundo pede, não é aquilo que nos dizem que é o correto, é aquilo que vibra, que toca as campainhas, a frequência do nosso próprio coração. Então, esta retrogradação de Mercúrio tão importante, que vai impactar, claro, quem é que vai ser mais convocado, principalmente nesta revisão. Primeiro os sagitarianos, ou as nossas energias de Sagitário, todas as temos, a casa onde temos Sagitário, especialmente os primeiros 6 graus de Sagitário, nos nossos mapas, porque é a partir desse lugar que é iniciada esta revisitação. Depois, os escorpianos, ou as energias de escorpião em nós, porque é, vamos dizer, o signo onde Mercúrio mergulha em profundidade para ainda ir alquimizar mais qualquer coisa, transformar mais qualquer coisa, curar mais qualquer coisa, mudar ou trazer maior profundidade a mais qualquer coisa que ainda não ficou concluído na sua recente passagem por Escorpião. Então, se temos fortes energias de Escorpião, estamos convocados; se temos fortes energias em Sagitário, estamos convocados; se temos Mercúrios fortes, estamos convocados; se somos filhos de Mercúrio, quem são os filhos de Mercúrio? Os de Gêmeos e os de Virgem, ou as nossas energias de Vênus, de Gêmeos e de Virgem. Tudo isto está convocado para esta revisão, ok? E podemos trazer também os taurinos, que é o signo que se opõe a Escorpião, e podemos trazer também os aquarianos e os leoninos, ou as energias que temos em Aquário e Leão, todos o dia, com amores, entra em revisão, nós entramos em revisão com ele, todas as nossas energias vão ser revisitadas, repensadas, reconfiguradas, vamos dizer, pelo menos até ao final deste mês de novembro, até o dia 29 do mês de novembro, onde é natural que o movimento de circulação pela vida, aquilo que comunicamos, aquilo que aprendemos, aquilo que queremos pôr para fora, volta a estar virado para dentro, para reformulação, para correção, para purificação, para voltar a ser revisto e observado e cuidado e atendido por nós. Ok? Então, natural, quando Mercúrio, a partir do ponto de vista da Terra, ressalvo, porque isto não é real para o macrocosmos, isto é real para quem está a observar o céu a partir da Terra, para quem está a viver a vida a partir da Terra, ok? Nos céus não há marcha atrás nenhuma, não é? Nos céus há um movimento constante de ciclicidade, de circulação, mas aqui, segundo a simbologia de estar encarnado na Terra, a olhar para cima e a ver um planeta que de repente
se move ao contrário, não é? Se movimenta ao contrário, nós estamos perante um tempo de revisitar essa energia. Claro que é extremamente importante pensarmos nisto com ainda maior profundidade, porque também Júpiter, estava eu a dizer no início do nosso encontro, também Júpiter, o planeta que rege Sagitário, o planeta que também que se polariza, vamos dizer assim, com Mercúrio, porque Mercúrio é a multiplicidade de aprendizagens, experiências, relações, é cada uma das pecinhas que cada um de nós é neste plano, nesta terra, nesta vivência, não é? E Júpiter fala do grande plano, fala da visão maior, fala do subir a um ponto de maior amplitude e observar os pormenores que nós associamos à energia da mente e do Mercúrio, de um lugar mais amplo que permite ver que eles são todos parte interligante de uma mesma realidade, de uma mesma unidade. Então, quanto mais alto Júpiter, não é? Quanto mais alto nós elevarmos a nossa observação, mais abraçamos e abrangemos a expressão da unidade, com as suas mil e uma multiplicidades. E esta dança é a dança entre Mercúrio e Júpiter. E Júpiter busca um sentido e uma direção, elevar-se no plano, elevar a sua visão para ter mais horizonte, para abraçar mais mundo, para abraçar mais visão, para abraçar mais consciência, mais sabedoria. E Mercúrio quer conhecer a multiplicidade. Quando Júpiter retrograda, está bem que ele está em Caranguejo, signo das emoções, da Lua, etc. Já falámos aqui algumas vezes, mas Júpiter vai também convidar-nos a rever sentido e direção da nossa vida, e para isso vai nos fazer mergulhar, vamos dizer, um pouquinho mais na nossa sensibilidade, nas nossas emoções, no nosso sentir e naquilo que é, vamos dizer, a fundação primária, basilar da nossa existência como ser humano na vida. Está a haver uma religação, vamos dizer assim, com o propósito da nossa jornada aqui. Estamos a ser relembrados, cada um de nós, porque estamos a caminhar nesta vida com estas circunstâncias, com estas pessoas, com estes temas, com estes trabalhos, para que nós possamos relembrar, religar, recordar, não é? Para que nós possamos renovar o nosso voto de evolução e de crescimento com a vida nas suas várias expressões, nas suas múltiplas expressões. E esta reconexão faz-se a partir de dentro, a partir das nossas sensibilidades, da nossa memória, do nosso passado, da nossa ancestralidade, do voltar, vamos dizer, a reativar o princípio fundador da nossa existência. Em nós, em cada um de nós, isto não é uma coisa assim. Então, Júpiter, fazendo uma revisão muito junto com Mercúrio, vai trazer a recordação de que para que é que tudo isto serve e para que é que estamos a caminhar este caminho. E, de certa forma, religar-nos, recordar-nos do essencial, da capacidade de nos conectarmos com o essencial da vida, com o fundamental, com o fundacional, com o que fundamentou toda a existência e toda a viagem, toda a jornada de crescimento e de evolução, porque é isso que Júpiter representa. Na mitologia, Júpiter é o deus dos céus, o rei dos céus, que tem, vamos dizer, ascensão, que tem poder sobre todos os outros deuses, sobre todas as outras divindades. Não é? Ele é o que dá a ordem, a lei, a direção, o sentido maior. Então, mitologicamente, Júpiter era Zeus e é o deus dos céus, não é? Do raio e do trovão. Isto para nos dizer que nós estamos então a aproveitar e trazer a ressalva que Júpiter vai ficar retrógrado até março do próximo ano, até 11 de março do próximo ano. Então nós estamos numa grande revisitação, uma mais breve e mais fugaz, que é a de Mercúrio, que nos toma até o final deste mês, depois vira direto, e depois lá para 16 ou 17 de dezembro retoma, vamos dizer, a partir do grau 6, novo caminho. O grau 6 de Sagitário começa a avançar além do grau 6 de Sagitário,
Dizemos astrologicamente que sai da sua zona de sombra, ou seja, sai deste caminho que andou a ser revisitado entre o grau 6 e o grau 20 de Escorpião, o grau 6 de Sagitário e o grau 20 de Escorpião, e começa a arrumar novo caminho, mas Júpiter vai permanecer em revisão. Júpiter vai permanecer a observar e a reconectar sentido e direção interior, fundações interiores, sustentação para ser quem sou, sustentação para a minha existência completa, inteira, religada, bem fundamentada. Porque o que é caranguejo? Caranguejo é, e desculpem, eu tenho a intenção de completar o eixo touro-escorpião, mas deixem fluir o que está a chegar porque é importante para nós. Então, caranguejo é o primeiro signo que traz o elemento de água no zodíaco. Vou partilhar convosco, eu acho que eu tenho aqui aberto, vou tentar partilhar, só a imagem do zodíaco, não vou partilhar mapa hoje, é isto mesmo, que temos estado a trabalhar aqui ao longo destas sessões, então vou só partilhar convosco esta... ups, o que é que eu fiz? Pus isto pequeno. Não, assim, ok. Vou partilhar convosco só aqui a imagem do zodíaco para a gente ter de presença, para ser mais fácil eu apontar. Júpiter está a retrogradar aqui, ok? Em Caranguejo. Fez ontem, por acaso, como estive a rever a nossa última sessão, nós tínhamos a conjunção de Lua-Júpiter na sessão passada, no dia 13 de outubro, e precisamente ontem, durante o dia de ontem, o final do dia de ontem e início do dia de hoje, tivemos novamente a Lua a conjugar-se com Júpiter. Ou seja, novamente a Lua passou, todos os meses ela vai passar, enquanto Júpiter estiver em Caranguejo, ela vai fazer conjunção com Júpiter. Então tivemos novamente uma ativação desta energia ontem e durante as primeiras horas do dia de hoje, em que eles estiveram em conjunção novamente, a fundamentar mais um pouquinho destas fundações basilares. Mas estava eu a dizer o que é Júpiter, o que é Caranguejo na astrologia. Nós começamos, todo o zodíaco começa a partir de Carneiro, é o início do ano novo astrológico, para o hemisfério norte é o início do ciclo da primavera, é o equinócio de primavera para nós, é um equinócio que é um momento de proporção e de equilíbrio, de alinhamento, em que os raios do Sol incidem diretamente na Terra, estamos alinhados, ou seja, a força da luz está alinhada com a Terra estamos posicionados, nós Terra, de uma maneira em que o dia e a noite são execo, o mesmo tempo de duração de luz e de noite, de dia e de noite, ok? De luz e de trevas. Isto são os equinócios e acontecem em Carneiro e em Balança. Então, nós chamamos no hemisfério norte o equinócio da primavera, mas no hemisfério sul é o equinócio do outono. No entanto, é o equinócio, ponto. Não vamos complicar. E o equinócio fala de equilíbrio. E a partir deste equilíbrio, tudo se começa a mover no zodíaco. E o outro equilíbrio dá-se para nós no hemisfério norte, quando o Sol entra no signo de Balança, no final do mês de setembro, e temos o equinócio de outono para nós, mas é um equinócio, ponto, é mais um equilíbrio. Então, para a astrologia, tudo começa a partir da proporção e do equilíbrio. Para a visão astrológica, toda a vida começa a partir desta proporcionalidade e deste lado igual entre as partes, deste lado proporcional, é a palavra que tenho aqui. E é o primeiro signo de fogo, Touro é o primeiro signo de terra, Gêmeos é o primeiro signo de ar e Caranguejo é o primeiro signo de água. Toda a natureza, toda a vida, toda a existência é composta, é gerada, é feita de uma interligação entre estes 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Toda a existência se gera e é criada a partir destes, vamos dizer, destas 4 qualidades, destes 4 materiais, que, se nós quisermos pensar assim, não deixam de ser energia ou fogo, que é a mesma coisa, em expressões diferentes, em frequências diferentes, em manifestações diferentes. Então, Caranguejo é para nós
a chegada do último elemento, água, a completação, vamos dizer, a completude da primeira etapa do aparecimento dos 4 elementos, ou do aparecimento das 4 frequências da criação, ou das 4 expressões do fogo, quando falo de fogo, falo de energia, não falo, pronto, é melhor não vos confundir. 4 expressões e manifestações de energia. O fogo de carneiro, que é um signo iniciático e que traz uma primeira intenção de expressão, entusiasmo, motivação para a expressão na vida, ok? É aqui que tudo nasce, é em carneiro. Qualquer coisa nasce a partir da motivação, a partir da intenção maior, a partir da ideia, a partir do entusiasmo para algo que começamos de novo. Tem sempre a energia de carneiro, algo que surge pela primeira vez, vem sempre a partir deste uau, tive uma ideia, tive um pensamento, tenho aqui um ideal, tenho aqui estou entusiasmada, tenho aqui algo para pôr em movimento. Isto é carnar. E a forma de chegar à materialidade, à expressão material, é touro. E a forma de se começar a imbuir de movimento e de relação e de conexão com a vida é gêmeos. E a forma de ser pleno e de se consolidar, vamos dizer assim, é a água de Caranguejo, que é uma água iniciática, porque novamente é um signo cardinal, e desculpem, para vocês se calhar alguns é a primeira vez que ouvem isto, vamos ter tempo, acredito eu, e há mais marés que marinheiros. A água de Caranguejo é uma água cardinal, quer isto dizer, é uma água iniciática, vamos dizer, é a iniciação de qualquer criação à dimensão sensível da vida. E o que é a dimensão sensível da vida? É a dimensão intuitiva, emocional, subjetiva, que se move sensitivamente dentro de cada um de nós. Sempre que estamos no plano do sentir, estamos no plano das águas. Sempre que estamos a intuir algo, estamos no plano das águas. Sempre que nos empatizamos com algo, estamos no signo das águas. Então, vamos dizer que Caranguejo representa a fundação de toda a existência, toda a vida que desceu, vamos dizer, à expressão como nós a conhecemos, à expressão da forma, imbuída de fogo, terra, ar e água. E todos nós, e toda a existência, e toda a criação tem uma mescla, tem uma presença em maior ou menor expressão, possamos nós identificar em maior ou menor expressão, mas toda a vida é composta disto, toda a criação é composta disto. Então Júpiter retrograda no signo, é isso que eu quero dizer com a fundação de toda a existência, é quando nós nos religamos à natureza sensível da vida. Vamos dizer, é quando nós recebemos a nossa, espero não dizer uma grande barbaridade, da nossa humanidade, porque é aquilo que define a nossa humanidade é a capacidade de sentir, de empatizar e de me conectar com o outro através de um lugar. Não tenho palavra, não sei como expressar o que eu quero aqui dizer. Através de um lugar que não é mente, através de um lugar que não é material, através de um lugar que é. Não há palavra. Sensível, sensitivo. Não tenho uma palavra que defina melhor, ok? Não me encontro uma palavra que consiga transmitir aqui melhor. Então eu falo de Caranguejo como a religação com toda a existência em nós, com as águas que sentem, com as águas da memória, com as águas do passado, com as águas da emoção, com as águas do sentir, com as águas da intuição, com as águas da humanidade em nós. Então, Júpiter, o planeta maior do nosso sistema solar, aquele que tinha ascendência sobre todas as divindades na mitologia, aquele que traz sentido, direção e evolução, expansão e crescimento para a nossa vida, revisita o mundo das águas,
da sensibilidade, da humanidade, da empatia, do coração humano, sensível, amoroso, daquilo que nos religa e funde com tudo e com todos, não é? Caranguejo representa a primeira iniciação que nós temos na vida ao mundo do sentir. Então, nós estamos a viver um período muito importante, extremamente importante, de revisitação das dinâmicas da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa crença, de como pensamos, daquilo que aprendemos, daquilo que precisamos reaprender, daquilo que precisamos repensar, daquilo que precisamos voltar a conectar através das pontes de Mercúrio e do sentido, propósito, direção, expansão, crescimento, visão maior para esta existência. É por isso que eu já disse aqui em 2 ou 3 circunstâncias atrás que estes próximos meses, principalmente os que nos levam até à próxima primavera, que é quando o fogo volta a ser iniciado, é quando o fogo volta a ser ativado para todos nós, os nossos próximos meses pedem-nos que nós acendamos o fogo interiormente, dentro de nós. Ou seja, religuemos novamente o fogo em nós. O que é o fogo em nós? É o sentido, a direção, é o propósito, é o entusiasmo, é aquilo que me motiva, é aquilo que me faz sair todos os dias da cama para uma nova jornada. É o que eu sinto que estou a fazer com a minha vida aqui. É o que eu sinto que tem qualidade de expressão, que tem propósito para a minha caminhada. Quando nós deprimimos e perdemos o sentido e a direção, perdemos vontade, perdemos iniciativa, perdemos entusiasmo. Os dias ficam todos iguais e a vida deixa de ter razão de ser. Porque perdemos o fio condutor que nos liga com a nossa essência. Não é com Deus nem com a fonte da criação, é também, mas isso tudo habita dentro de nós. E quando nós vivemos vidas de esquecimento, vidas que nos desligaram, vidas que não permitem que a natureza, que a verdadeira e autêntica natureza do nosso coração se expresse, então nós perdemos aquilo que nos põe em movimento, aquilo que nos traz para fora, aquilo que nos traz para a vida. Nós precisamos de recordar o sentido e a direção daquilo que andamos aqui a fazer. Precisamos de lhe dar um propósito, precisamos de lhe dar motivo para acontecer, para existir, para permanecer. Precisamos de mexer nestas. Precisamos de refletir sobre tudo isto. Porque sem esta reativação, sem este realinhamento, sem esta religação, nós podemos ficar à mercê e ser como barcos que naufragaram e perderam o leme, barcos que estão à deriva, barcos que não têm uma rota nem um destino para tentar buscar e alcançar. Nós precisamos de estar comprometidos com isto que para cada um de nós representa propósito. E quando falo em propósito, não só penso na direção e no sentido evolutivo de Júpiter e de Sagitário, onde Mercúrio está a fazer esta revisitação, mas penso também no propósito solar do signo solar de cada um de nós, porque é esse o propósito maior da nossa jornada também. E o Sol por estes dias está ainda em Escorpião. Nós estamos ainda numa fase de transformação, de grande transformação e de grande oportunidade de trazer luz àquilo que ainda nos impede de viver a partir deste propósito que o nosso coração sabe que quer cumprir e honrar,
ou para o qual nós vivemos a vida toda a fechar os olhos e a ignorar e a empurrar para baixo do tapete e que agora não dá mais, porque o nível de insatisfação, o nível de não preenchimento, o nível de desmotivação, o nível de dor, de contrariedade, de distorção, de amputação daquilo que verdadeiramente somos, é de tal forma que dói de tal maneira que nós precisamos de repensar tudo isso e de repensar para onde queremos caminhar daqui para a frente. É como se fosse um ultimato da vida a dizer, meus amores, it's now or never, é agora ou nunca. Precisam de olhar para isto com toda a inteireza do vosso ser, aproveitando as energias de Escorpião para uma grande alquimia, aproveitando a retrogradação de Júpiter para uma grande revisitação e um resgate de motivação, de direção, de sentido, um resgate de dentro para fora, e precisam de transformar e ressignificar completamente aquilo que pensam ou aquilo que acreditavam saber da vida até hoje. Este é o convite que nós temos para este mês de novembro, amores. Este é o convite de grande mergulho que estamos a fazer. E mais uma vez, já passei uns bons minutos da nossa sessão, vamos ver se chegam os que nos faltam para completarmos aquilo que queríamos trazer sobre Touro Escorpião. Vou só beber um pouquinho de água. Mas eu não podia, não podia, perante a verdade do meu próprio coração e da minha própria natureza, sentar-me aqui convosco nos dias entre a retrogradação de Mercúrio e de Júpiter e não trazer reflexão ou não trazer algo para partilhar convosco que pudesse iluminar este grande processo e este trabalho que temos todos em mãos. Então, mais do que querer ensinar astrologia, eu quero ativar-vos, ativar-nos para estarmos a viver a vida com mais presença e mais consciência, e isso para mim acontece quando eu posso olhar para os céus e trazer reflexões para nós e trazer direções para nós revisitarmos e repensarmos. Então é isto que eu vejo quando penso nesta retrogradação que está a iniciar agora para todos nós e que é um movimento de introspeção sobre estes temas que acabei de partilhar. E já começámos a trazer um pouquinho do eixo Touro-Escorpião, quando eu fui dizer que Escorpião, o Sol ainda está em Escorpião por estes dias, ainda vai estar até o dia 20 não, 21, 22 de novembro, creio eu, não sei exatamente o grau onde ele está agora, mas está a alguns a 15 graus, talvez, de Escorpião, aproximadamente. Não abri o mapa para ver, está tudo aqui de cabeça, por isso, se precisarem de rigor, vão procurar ao astros.com onde é que o Sol está hoje, mas ele está no meio do signo de Escorpião, ainda nos faltam uns bons dias pela frente, ok? Talvez 16, 17, talvez esteja 16, 17. Vocês verificam, aprendem também de caminho como é que se faz, a ir investigar os céus do agora, abrem o astros.com e logo lá numa barrazinha vocês têm o posicionamento dos planetas no momento, por isso é fácil de identificar. Então, falamos um pouco mais do eixo Touro-Escorpião que nós trouxemos o mês passado, ainda com o Sol a partir de Balança e do qual eu vos disse que falaríamos mais com o Sol agora em Escorpião e Vênus, que rege Touro, também já chegou em Escorpião, e apesar de Escorpião ser um signo das coisas ocultas e do sentido oculto da vida ou daquilo que está escondido, pode ser que por o Sol lá estar nos ajudem a revelar um pouco mais dos processos e daquilo que está manifestado no zodíaco acerca das energias de Touro-Escorpião. Resgatando um pouco do sentido, então Touro é regido pela Vênus, é a primeira terra do zodíaco, ou seja, fala da intenção criativa a chegar à forma, por isso vos falei do sentido construtivo de Touro, do sentido agregador da forma. Touro representa aquilo que nós construímos com a vida
Por exemplo, na área onde ele está no nosso mapa. A casa onde temos touro no nosso mapa fala de um lugar de construção, de uma solidez, de uma segurança, de uma estabilidade para a vida que somos. Fala-nos também dos medos que nós temos de não alcançar essa segurança e essa estabilidade, ou seja, também é comum nós tentarmos garantir a expressão dessa estabilidade através da forma, através do ter, através do materialismo, através da materialidade, através dos bens, através das posses, mas mais do que isso, onde quer que nós tenhamos touro no nosso mapa e os planetas que nós temos lá representam uma grande proposta da vida para nós podermos fazer algo de construtivo com isso que lá está representado. Então, talvez, por exemplo, eu tenho touro no fundo do céu e o fundo do céu é a minha casa 4 e a única energia que lá tenho, mas é potentíssima, é a energia de Kiran, é geracional, ok? Toda a minha geração tem Kiran em touro e não tarda nada nós vamos ter daqui a pouco, quando eu digo não tarda nada, ainda demora um pouquinho, mas prepara-se para entrar em touro, Kiran prepara-se para chegar a touro e vai-nos fazer a todos lidar com as inseguranças da matéria ou com a necessidade de nós curarmos a nossa relação com a matéria ou com a necessidade de nós trazermos consciência sobre a vida da forma e da matéria. Mas eu estava a dizer, por exemplo, eu tenho touro no fundo do céu. Isto quer dizer que se calhar é a partir, se calhar, porque eu não sei, eu vivo a partir daquilo que é a minha miopia, como alguém diz, a pequena parte do que eu consigo ver, abraçar e alcançar. Não há como ter a verdade completa, porque nós vivemos partes e vivemos a partir do nosso filtro e a partir das nossas dores e a partir das nossas limitações e a partir da nossa incapacidade de saber tudo sobre todo. Só quando nós estivermos distante o suficiente para abraçar a totalidade da expressão da vida é que nós temos uma visão inteira. Enquanto nós estivermos a viver a vida na vida da tridimensionalidade e das partes, nós vamos nos observando em partes. Então eu não posso ver de touro mais do que aquilo que me é capacitado pela minha própria natureza a abraçar e pela minha própria consciência ou falta dela a abraçar. Então talvez se eu tenho touro na casa 4, eu esteja a ter que construir nesta minha vida uma base, uma natureza, uma estrutura de segurança para existir a partir de mim própria, para me fundamentar a mim própria, para desenvolver uma relação de segurança interna com a minha própria existência, porque a casa 4 é aquilo que habita dentro de mim própria. Ou talvez eu esteja a trabalhar estes temas de insegurança nas minhas dinâmicas mais íntimas, familiares, próximas da minha própria família biológica ou aquela que eu criei. Mas eu vejo uns furos mais à frente e eu vejo que eu estou a trazer estabilidade, base, chão para mim mesma, que não tenha que estar necessariamente baseado de matéria, mas também a inclui, é interior, é um processo de consolidação interior, para que eu me possa expressar o mais possível no mundo. Se eu tenho na casa 2, eu vou estar a trabalhar estes temas de segurança com os temas financeiros. E esta construção de valor com os temas financeiros. Se eu estiver na casa 1, eu vou estar a trabalhar os temas da construção desta solidez com a minha iniciativa, com a minha capacidade de ser quem sou, com a minha capacidade de me bastar a mim próprio, com a minha capacidade de existir. É essa a segurança e a construção segura que eu tenho de fazer. Se eu tenho na casa 10, eu se calhar tenho que construir algo para fora, para o mundo. Se eu tenho na casa certa, eu se calhar tenho que construir relações e relacionamentos sólidos, basilares. Mas onde quer que eu tenha touro, eu estou a ter que construir uma base sólida, segura, estável, para eu existir e para eu continuar a desenvolver-me. Ok? É uma bonita reflexão. Onde quer que eu tenha escorpião no meu mapa, porque escorpião é a não existência, é a não materialidade, é o mundo oculto, é o mundo do não visível, do não material.
Onde eu tenho escorpião é onde eu estou a fazer os grandes testes de transformação destas construções de touro, porque é sempre oposto. Se eu tenho touro na casa 4, onde eu vou ter escorpião? Na casa 10. Então, onde é que eu tenho que trabalhar com os temas da transformação? Onde é que eu tenho que aprender a abrir mão? Onde é que eu tenho que aprender a fazer alquimia com a vida? Onde é que eu tenho que me transformar? Onde é que eu tenho que transformar também? Porque se é na casa 10, eu não me venho só transformar a mim, na minha imagem pública, naquilo que dou de mim ao mundo, etc. Eu venho ajudar também a fazer este processo fora, não é? Eu venho dar disso ao mundo, se assim o escolher e se assim quiser colaborar com a vida. Então, onde nós temos escorpião, nós estamos constantemente a passar por processos de morte, estamos constantemente a passar por processos de metamorfose, processos de transformação. E primeiro somos nós que somos transformados naquela área, é aquilo que nós levamos para lá. Então, o que é que eu levo para a minha casa 10? Os meus medos de escassez da casa 4, ou as minhas carências da casa 4. Só para vos ensinar o raciocínio, apontar o raciocínio, não é tanto para falar de mim, mas é aquele exemplo que eu mais conheço, e aquele que eu mais experiencio, não é? Um, os outros podem estar próximos, mas não são vividos a partir de mim, não é? Então, onde temos escorpião no nosso mapa, é onde nós temos que estar sempre a fazer grandes processos de. A palavra que me vem é ressignificação, a palavra que me vem é processo de transformação, de dar um novo, de encontrar o valor oculto da verdadeira vida, da verdadeira forma, ou da vida na forma. É como se nós tivéssemos que aprender a ver o valor escondido nas coisas. E o valor escondido nas coisas não é o valor aparente que elas têm. Okay? O valor escondido na vida não é o valor daquilo que nós objetivamos, é o valor de coisas muito mais profundas, muito mais significativas, muito mais intensas, muito mais significativas é a palavra. Então, Escorpião sempre busca o valor oculto das coisas. Touro sempre busca a materialidade, a estabilidade na forma, a segurança na forma. Onde está Escorpião? Eu tenho que perder para ganhar. É preciso perder para depois se ganhar. Okay? E mesmo sem ver, acreditar. Isto é Escorpião. Okay? O acreditar é Sagitário. E o perder para depois se ganhar é Escorpião. Mas quando estamos em Escorpião não sabemos se estamos a perder para ganhar, só sabemos que estamos a perder. Escorpião é a evolução pelas perdas. É a evolução por abrir a mão da posse, do controlo. É a capacidade de nos deixarmos operar pela vida, de nos deixarmos modificar pela vida, de nos deixarmos cair na forja dos deuses e deixar que eles façam de nós aquilo que eles entenderem, porque nós deixamos de ter controle sobre aquilo que quer que seja. Okay? Em Touro, não, nós estamos a dar forma, nós pegamos no nosso valor, pegamos nos nossos recursos, pegamos na nossa qualidade, pegamos na nossa vitalidade e formamos, damos forma. Em Escorpião, entregamos os filhos ao mundo. Em Escorpião, entregamos as formas, despimos a roupa, ficamos só com o essencial. Okay? Se eu vivo muito apegada a Touro, eu chego a Escorpião e eu sinto que estou a perder tudo aquilo que tem valor para mim. Se eu tenho Escorpião e consigo, e todos temos, atenção, não é, a frase ficou aqui meio pendurada, ficou com a coisa aqui meio pendurada. Todos temos Escorpião, algures no nosso mapa. Onde ele está, nós temos o nosso grande campo de batalha e de transformação das nossas vidas. É ali o nosso laboratório alquímico. É ali que nós fazemos grande transfiguração, grande metamorfose. É ali que nós operamos os grandes milagres de cura e transformação da nossa vida. Eu preciso sempre e quero sempre trazer para Escorpião a palavra cura, porque nós, e especialmente se já lemos algumas coisinhas sobre astrologia, estamos fartos de encontrar expressões sombrias para a energia de Escorpião, que ela tem. Claro que sim, não podemos ignorar as trevas, não é? Não podemos ignorar as sombras. Escorpião é o submundo. Dentro do submundo existe
toda uma negritude, existe toda uma ausência de luz, existe todo um ambiente escuro, denso, pantanoso, mas também é debaixo da terra que existem os mais preciosos metais e minerais. É de lá que vêm as pedras preciosas, os diamantes e todas as pedras que nós associamos valor e qualidade, os materiais, o ouro, o petróleo e tudo aquilo que nós temos atribuído muito valor na nossa própria jornada. É também dentro desta arqueologia em nós que nós descobrimos as nossas pepitas de ouro particulares. É quando nós caímos, vamos dizer assim, neste alçapão, neste submundo, nestes processos de perda, que nós podemos ressignificar as perdas e conquistar o valor escondido e oculto nelas. Simplesmente por uma razão. Touro-Escorpião é um eixo fixo. Há bocadinho falava da energia cardinal de Caranguejo e de Carneiro. Touro-Escorpião formam um eixo fixo, o eixo fixo entre a matéria e a não matéria, o eixo fixo entre a vida de baixo e a vida de cima, o eixo fixo entre a forma e a não forma, o eixo fixo entre o dia e a noite, o eixo fixo entre a luz e a sombra. E se nós não nos abrimos à transformação proposta por Escorpião, nós ficamos cristalizados, fixos, ficamos agarrados, ficamos presos. E a única forma que a vida tem de nos fazer despertar a bem ou a mal, à força ou com maior ou menor violência e agressividade, é levar-nos a perder, para que nós possamos entender que tudo é ciclicidade, que tudo é movimento, porque onde não há movimento já não há vida. A vida é feita de um pulsar. A vida acontece na respiração, entre o expandir do nosso próprio corpo físico quando recebe o ar da vida e traz para dentro a vida, e o contrair e o expulsar do ar quando nós expiramos. Touro é trazer para dentro, criar algo com a vida que nos chega. Escorpião é ter a coragem de expirar e entregar, sem saber se há ar na próxima inspiração, sem saber se vou inspirar da próxima vez. É o eixo que nos fala que não há garantias. E a insegurança que Touro também expressa e também traz em si, fala-nos do querer garantir essa segurança. E Escorpião fala-nos do ter que confiar e entregar e render os seus medos, render as suas dores, os seus medos. Vamos ficar por aqui. Render os seus medos e confiar na ciclicidade da vida, na regeneração da vida, na ressignificação da vida que permanece e existe além da forma. Então, se vivemos agarrados a formas, a vida tem um convite muito forte para nós de nos despir delas, especialmente se nós não lidamos bem com a ciclicidade e com, vamos dizer, o movimento perpétuo da vida. E é onde é que nós vemos se somos agarrados? É em Escorpião, porque Escorpião é que representa os medos, não é? Escorpião representa o medo da perda, o medo de não ter, a dor, o trauma profundo, as crises profundas e a memória, recordemos que é água fixa, a memória de todas as vezes que fomos magoados, traídos, violentados, feridos, roubados, traídos, a memória de tudo o que nos dói e de tudo o que transportamos em nós como medo, trauma, o que nos vai levar a temas como obsessões, compulsões, controlo, manipulações, para querer que a vida siga
a nossa direção, aquela que nós achamos que é certa, ao invés de seguir a direção que ela própria precisa de seguir. Ou vamos dizer, o ritmo que ela própria precisa de seguir. Então damos por nós a querer segurar casamentos, a querer segurar trabalhos, a querer forçar as coisas naquela direção ou na outra, a querer controlar o outro, a querer manipular. E o que está na base disso tudo? O medo. O medo da perda, o medo de o não querer abrir mão, o querer possuir. Escorpião é tudo isto. Então, quando nós estamos nestes processos, e quem rege Escorpião? Marte, Plutão, não é? E quem rege Vênus? E quem rege Touro? Vênus, não é? Então, nós estamos em Escorpião num grande processo alquímico de travar uma batalha com as nossas partes, com as nossas polaridades, com as nossas dualidades, com a nossa natureza do desejo, Marte, com a nossa natureza do que queremos trazer para a nossa vida, Vênus, com a nossa natureza da posse e do desejo, Touro, Escorpião, e a vida a pedir que nós possamos transformar a natureza do desejo instintivo, a natureza do desejo pequenino em nós, a natureza da satisfação das nossas necessidades mais basilares, ok? Num desejo que vem da alma, que é representado por Plutão. Plutão representa a vontade de Deus. Plutão, o reformulo, Plutão representa a vontade maior. Plutão representa o poder de transformar a natureza inferior do meu desejo numa natureza maior. O que é que eu quero dizer com a natureza maior? O desejo ou a iniciativa ou a coragem para expressar e trazer ao mundo o que eu posso trazer, mas que sirva o mundo e não apenas a mim próprio. Não tem mal nenhum servir a mim próprio, mas o propósito maior não é que eu me sirva a mim próprio, é que eu possa servir-me a mim próprio também, mas com a intenção e o propósito de servir o mais e o máximo possível de vida, de nós, de humanidade. Porque nós não somos ilhas e porque nós estamos nesta caminhada evolutiva de crescimento e de integração das partes em nós para nos ajudarmos a todos a evoluir, para ajudarmos o planeta Terra a evoluir. E para isso nós, em Escorpião, ou ficamos mergulhados nestas dinâmicas de puxa-empurra, de controla, de manipula, de posse, de desejo, de satisfação dos meus instintos mais básicos, prazeres, sexualidade, nutrição, prazeres carnais, vamos dizer assim, e prazeres materiais. Ou nós podemos colocar isto tudo na grande forja dos céus, ou na grande forja do nosso próprio ser, da nossa própria existência, e dar um sentido à natureza do nosso caminhar, à natureza das nossas batalhas, à natureza das nossas conquistas, à natureza do nosso percurso, enquanto aqui andamos. É isso que representa Sagitário também, é que nós possamos levar as batalhas de Escorpião, que são intensas, amores, que são profundas, que trazem, que tocam as nossas dores, claro que sim, que pedem a nossa coragem para adentrar um pouco mais fundo, para curar, para pacificar, para alquimizar as nossas dores e as dores do mundo. E quando isso acontece, desembocamos no processo de Sagitário, que é a expansão, que é o entusiasmo, que é dar sentido e direção aos trabalhos difíceis que cada um de nós tem que fazer neste nosso percurso. E todos nós estamos a viver todas estas etapas. Então, estamos praticamente em cima das 8 horas. Eu nunca me satisfaço, então eu quereria sempre trazer mais e mais destas energias e mais do que representa estes eixos zodiacais,
mas creio que esta foi a mensagem que estava guardadinha para nós hoje, e como o nosso compromisso é ir até às 20 vamos. No nosso próximo encontro, que ainda não tem data, nem sei como vou ainda marcá-lo, vou tentar permanecer com este esquema de fazer sempre na segunda-feira de cada mês. Vamos ver se consigo, vamos ver que dia calha, vamos ver se é oportuno. Fazemos intenção, e se assim for, estaremos precisamente no eixo de Sagitário e Mercúrio já terá direto, então vamos aproveitar para falar no eixo de Gêmeos, Sagitário era que eu queria dizer, vamos aproveitar para falar então de o eixo Sagitário-Gêmeos. Eu disse-vos que tinha intenções de ficar por aqui, mas vamos querer concluir esta viagem pelos eixos do zodíaco, pelo menos para não deixar isto em vácuo e em vão e pontas soltas. Agradeço tanto, tanto, tanto a vossa presença generosa, a vossa energia, o vosso abraço, e agradeço tanto o vosso sim também a estes encontros. Espero, não espero nada, faço votos que isto possa de alguma forma servir a alguns de nós, acolher algumas das nossas reflexões, cuidar dos nossos processos de crescimento, amparar-nos no caminho, estimular-nos, cuidar-nos como cada um de nós precisar de ser cuidado. Então, como um querido irmão diz, é amor e é para nós, e é assim que termino o nosso encontro hoje. Obrigada por estarem comigo, obrigada por viajarmos juntos. Voltem sempre, como diz o outro. É um prazer e uma alegria. Obrigada muito. Mil bênçãos, meus queridos. Um feliz mês. Já nos encontramos. Até já.